Olha, fazia tempo que eu não vi uma descascada tão impressionante e não estou me referindo à luta do último sábado entre Acelino Popó e Vanderlei Silva. Outro assunto que tomou as redes sociais aí foi uma loucura do caramba. Nós não faremos vídeo a respeito disso, tá bom? Embora eu tenha assistido e tenha inclusive uma opinião muito parecida com a do Rafinha Bastos, que falou brincando que no final das contas a equipe de ambos os lutadores acabou complementando o show com uma pancadaria ali extremamente bizarra após a luta em si. Tô brincando, foi uma vergonha, mas é que esse assunto não me cabe no momento agora por questões de outras prioridades. Do que eu tô falando? Estou falando que todo mundo está comentando a respeito desse embate, mas ninguém tá falando, quase ninguém ainda comentou, a respeito da sova que a dona J.K. Rowling acabou de apresentar no Twitter, que foi um textão gigantesco onde ela simplesmente desmanchou a dona Emma Watson, que é uma má agradecida de longa data. Eu vou te contextualizar, sei que tô embolando aqui uma coisa em cima da outra, a gente vai destrinchar isso aqui bonitinho e entender o que tá acontecendo aí entre a menina após a vinheta. Derruba essa porra dele. Olha o que esse cara chegou falando agora, cara. Mano, me tira do pau. Perfeitamente, eu continuo sendo Gig e estou aqui com Emma Watson, Potter, Hermione, Harry de Barros. Fala galera, beleza? Quem fala é Verdun de Barros, tudo bem com vocês? Falando um monte de coisas aleatórias aí a respeito de Harry Potter que foram me vindo à cabeça, Fabrício Verdun entrou no meio, hein? Ele valia por uns 15 ali que tinha. Olha, era só muquecada rolando. Espero que todos que participaram aí do vexame estejam bem, tá bom? E claro, né, que cheguem aí num final, num desfecho pacífico. Eu de verdade acredito que já vai tá aí todo mundo se dando a mão e marcando a próxima luta. E olha, se tiver outra desse tipo, com certeza nós iremos assistir. Pois muito bem, já vou entrar no assunto em questão do vídeo. Esquece Vande e Popó por enquanto, embora seja uma temática muito legal. Precisamos falar da outra surra, né? Dessa que tá rolando aqui. Eu já vou te explicar tudo bonitinho, mas antes um recado especial. Se você acompanha o nosso canal já há algum tempinho, você sabe que a gente tem uma parceria incrível, indestrutível com o professor Thiago Spiker, correto? E hoje eu quero te apresentar o canal dele no YouTube com mais de 500 mil de inscritos e que tem um conteúdo imprescindível para quem gosta de desenho, de desenhar, para quem curte artes em geral. O canal Cras Conversa Oficial fala sobre como desenhar e como fazer quadrinhos, a especialidade da Cras Studio. Nosso Thiago Spiker tem mais de 20 anos de carreira e compartilha suas experiências o tempo todo com a galera. Aqui nós temos vídeos técnicos, teóricos, aulas gratuitas, além de curiosidades sobre o universo do desenho com uma linguagem divertida e muito bem-humorada. Então inscreva-se imediatamente no Cras Conversa Oficial. É óbvio que o Barros já colocou o link aí no primeiro comentário fixado. Se você ainda não faz parte dessa comunidade gigantesca de mais de 500 mil de inscritos, o que você tá esperando? Vem pra família Cras Editora, vem fazer parte do Cras Conversa Oficial. Link tá aqui embaixo, clica nele e se inscreve agora. Tamo junto, professor. Que maravilhoso que você voltou desse recadinho incrível. Agora vamos botar, né, tijolinho por tijolinho, vamos montar essa história pra você compreender o que tá acontecendo aqui. Da moça que cuspiu no prato que comeu, da tiazona, né, brabíssima, incrível J.K. Rowling, que foi lá e deu mais uma ralada aí nessa mocinha. Calma, respira. Emma Watson suaviza repentinamente sua opinião a respeito de J.K. Rowling enquanto ameaças online contra a autora aumentam. Então a gente vai ter que voltar um pouquinho, alguns dias atrás, antes de chegar na ralada propriamente dita, para você compreender a íntegra do que aconteceu. Na semana passada, a Emma Watson, né, não sei se participou agora ou há pouco tempo, porém um trecho de um podcast onde ela dá uma opinião completamente diferente do que ela diz a respeito da J.K. nos últimos anos, viralizou. Por quê? Porque ultimamente ela tem sido extremamente crítica já há algum tempo, ela tem colaborado, ela tem feito parte dos cancelamentos da J.K., inclusive teve um momento clássico, né? Nós já conversamos a respeito disso ao vivo, inclusive 40 minutos com o Wizarding Bruno, não foi isso, Barros?
Esse trecho tá na live. Tava tensa. Foi muito interessante, tá na live do último sábado. Vou pedir pra Duda colocar essa thumb na tela. 40 minutos falando a respeito disso. Ele comentou sobre um pronunciamento, uma vez, acho que foi um evento onde a Emma Watson estava, e ela falou que ela estava, né, figurativamente do lado de todas as mulheres, exceto uma bruxa, né? Mas ela estava tratando todas como, não foi no xingamento. Porra, ficou ruim o jeito que eu expliquei, Duda, volta. É porque ela não estava se referindo a J.K. como bruxa. Ela falou, estou do lado de todas as bruxas menos uma, né? Dizendo que assim, eu tô do lado de todas as mulheres menos aquela véia filha da puta. Não foi isso que ela disse, mas foi isso que ela quis dizer. E já há muito tempo ela vem demonstrando reprovação e uma certa submissão à cultura woke como um todo, porque sim, ela vive acenando pra turminha. A Emma Watson é uma feminista de Twitter. A J.K. Rowling é uma feminista raiz, ok? Só pra gente diferenciar de maneira porca. E elas, né, obviamente iam acabar se desentendendo, e é particularmente estranho porque a Emma Watson, né, meio que viveu da obra da J.K. durante muito tempo, então essa cuspida no olho, a ingratidão é a parte estranha da coisa. Só que aí agora ela surge nesse tal podcast falando que calma, também não é assim, a J.K. Rowling não sei o que lá. A briga entre Emma Watson e J.K. Rowling nunca acabou, desde o momento em que Rowling ganhou as manchetes em 2020 por suas opiniões sobre sexo e gênero. O elenco de Harry Potter foi atraído para a briga. Emma Watson, Daniel Radcliffe e Rupert Grint. Conhece Rupert? Quem que é Rupert Grint? Deve ser o ruivinho do caralho lá, não sei. Emitiram declarações que os distanciaram da autora que criou o mundo bruxo e de suas jovens carreiras. É o próprio trio de ouro maravilhoso. Todos os três fizeram questão de escarrar na cabeça da velhota, perdão. Rowling, por sua vez, não recuou diante da pentelhada. Agora, 5 anos depois, a disputa mudou novamente depois que Rowling disse aos fãs que nunca perdoaria Radcliffe ou Watson pelo que considera uma traição. Watson falou publicamente com um tom mais suave e reflexivo, um tom que contrasta fortemente com seus comentários anteriores. Isso ocorre em um momento em que os ataques e ameaças contra a vida da autora se intensificam em meio à crescente violência política. E já que estamos falando da questão da violência política, deixa eu já amontoar mais um assunto. Aproveitar que o vídeo tá confuso, a gente já vai jogando coisa em cima e vai deixando uma balbúrdia. Após a tragédia do Charlie Kirk, que inclusive a gente tá fazendo uma cobertura intensa, ainda não terminada e muito completinha nesse canal, joga uma troncolha de thumbs, tem aí, Duda? Rolou um rumor falso no Twitter e em outras redes sociais. Cara, isso aqui é inacreditável. É só um adendo, tá? De que a J.K. Rowling estaria com câncer. E diante dessa notícia falsa de câncer, adivinha o que o Twitter progressista começou a fazer? Bom, primeiro eu tô pedindo pra Duda colocar a manchete aí pra vocês verem com relação ao boato falso sobre a doença, né, que explodiu online, enquanto outros, né, os usuários ali, as pessoas, não todos, tá? É sempre o Twitter progressista, é o Twitter anti-J.K. Rowling tava comemorando, né, e torcendo pela morte dela. E aí os prints da própria rede social, conforme você pode ver, muita gente feliz, né? Poxa, que bom que ela descobriu, né? Uma usuária chegou a dizer, espero que ela passe pela cirurgia, né? E que o tumor sobreviva naquele mesmo esquema que, por exemplo, a roteirista da DC Comics, lembra que ela falou? A bala que tocou no pescoço do Charlie Kirk esteja bem? É o mesmo tipinho, a mesma galerinha, mas é só um comentário, uma informação adicional para você entender o nível da galera que debate com ela quase que diariamente. A J.K. Rowling já passou por um período muito intenso de ameaças de morte, inclusive, e aí com esse falso boato de que ela estaria doente, muita gente já estava comemorando a morte dela. Um negócio assim, baixíssimo nível, inacreditável, digno do progressista em geral. Bom, mas como eu tinha dito para vocês, essa batalha entre as duas remonta lá para 2020, quando a Rowling ganhou as manchetes pela primeira vez por suas opiniões sobre sexo e gênero. Na época, Emma Watson
Watson foi rápida em reagir no Twitter. Ela escreveu que as pessoas que se identificam com um gênero diferente do seu nascimento, aspas para ela, são quem dizem ser e merecem viver suas vidas sem serem constantemente questionadas ou informadas de que não podem ser quem são. Então aí a bonitinha, a Hermione, né, a graciosa, ela já estava repreendendo a J.K. Rowling, porque vocês sabem, a J.K. Rowling tem uma visão muito mais realística do assunto. Ela entende que existem dois sexos biológicos e existem espaços das mulheres biológicas que precisam ser preservadas. Inclusive, não vou usar o termo mulher cis e homem cis nunca, tá bom? Não vem com essa terminologia woke horrorosa pra cima de mim. Você, Wizarding Bruno, tentou botar isso na minha cabeça. Você lembra, Barros? Brincadeira. Briguem! Brincadeira, não aconteceu nada disso, tá tudo bem, calma, respira. Emma Watson combinou isso com doações a grupos ativistas apoiando a oposição a Rowling. Daniel Radcliffe publicou um longo ensaio. Ai, que filho da puta. Rupert Grint se pronunciou e logo a narrativa da mídia ficou clara. O elenco de Harry Potter havia se voltado contra o autor, a autora, no caso, que havia criado o seu mundo. Então é bom aí, né, que o artigo, esse texto deu uma recontextualizada, porque muita gente não sabe o motivo da racha, né? Por que que o trio de ouro antigo foi para um lado, agora vai ter um novo, né? E por que que a J.K. Rowling foi para o outro. Uma série de pequenos eventos que culminaram em diversas tentativas de cancelamento da véia, e que muitas deram certo, tá? Porque ela realmente pagou aí pela verdade que ela defende, e tem pagado, claro que muito menos agora, porque o discurso enfraquece, mas ela continua pagando durante todos esses anos. A questão da bruxa que eu comentei lá, ó, essa é a explicação. A ruptura pública não se limitou às redes sociais. No BAFTA de 2022, Emma Watson virou manchete ao subir no palco e gracejar, aspas pra bonita, estou aqui por todas as bruxas, exceto uma. Para alguns foi uma frase descartável, mas o simbolismo simbólico era difícil de ignorar. Watson havia escolhido um dos palcos culturais mais prestigiados da Grã-Bretanha para fincar uma bandeira na disputa com Rowling, sinalizando para o público da indústria que ela estava firmemente alinhada ao consenso ativista woke de merda contra a mulher que a tornou uma estrela. Então esse é o contexto aí do pronunciamento dela no palanquinho do BAFTA, pô, se achando a paquitona, a ativista, né, millennial. Nem sei se ela é millennial, tá estranho essas coisas aí de gerações pra mim também, mas segue. E é isso que torna o momento tão memorável agora em retrospectiva. Ali estava uma atriz cuja carreira e influência cultural vieram diretamente da imaginação de Rowling, usando um palco construído sobre o prestígio daquela criação para sinalizar desaprovação à sua autora. Para os apoiadores de Rowling, não foi espirituoso, foi morder a mão que a alimentou. Então, basicamente, o passado é esse, tá bom? Agora vamos ao que está acontecendo no momento. Já te enrolei pra caramba, mas você, olha, tem uma pilha de contexto aí, tamo junto, vai dar tudo certo. Agora, com o tom de Watson suavizando suas críticas em 2025, aquela provocação no BAFTA representa um ponto de virada. É o momento em que Watson passou de meramente discordante a ridicularizadora pública, o que faz com que seu atual apelo por amar e valorizar Rowling pareça mais complexo do que parece à primeira vista. Avançando para 2025, o tom de Watson mudou drasticamente em sua participação no podcast Jay Shetty. Já assistiu, Barros? Nunca ouvi falar. Grande podcast. Ela falou sobre ainda valorizar Rowling apesar das divergências. E aí, aspas pra bonita, porque finalmente foi esse o trecho que ela se, né, contradisse sendo fofa. Aspas para a bonita, tá? Eu realmente não acredito que manter o amor, o apoio e as opiniões que tenho signifique que eu não possa valorizar a Jo. E aí é interessante que ela usa o termo treasure em inglês, né? No sentido de valorizar mesmo a Jo, que é a J.K. Rowling. Volta pra Emma. E a pessoa com quem tive tantas experiências pessoais. Eu simplesmente não acho que essas coisas sejam assim tão simples. Meu desejo mais profundo é que as pessoas que não concordam com a minha opinião me amem. E espero poder continuar amando pessoas com quem não necessariamente compartilho a mesma opinião. E aqui entra o ponto de ruptura que não tem como a Lacrate concordar jamais, porque na visão deles, conforme o próprio Wizarding Bruno apontou ao vivo, o que a J.K. Rowling fala por aí não seria uma
simples opinião. Seria um crime. Ela estaria cometendo discurso de ódio porque simplesmente ela não concorda com os exageros da lacrate, do culto woke, do culto trans e por aí vai, e toda essa galera que quer enfiar muitas vezes um homem gigantesco de peruca num banheiro feminino e por aí vai. Na opinião da lacrate, isso não é um discurso aceitável, isso é um crime, isso é um discurso de ódio e, portanto, chamar isso de opinião já é um problema. Então, a Emma Watson deu essa declaração aí durante esse podcast, agradando um total de 0 pessoas, porque nem a lacrate ficou feliz com o que ela disse e muito menos a J.K. Rowling, porque, claro, não achou suficiente ela se manifestar dessa forma depois de ter ajudado aí em tantas tentativas de destruição da própria, né? Ela é uma autora que vem aí se ferrando ano após ano por conta desse tipo de mentirada. E aí, além de algumas postagens como essa que você está vendo na sua tela agora, a própria J.K. Rowling começou a, lentamente ir se aproximando do assunto até que hoje, malandro, ela veio com uma lavada assim, uma chascada na mandioca inesquecível. Perfeito, então eu te trouxe até pro Twitter, pro perfil da própria J.K. Rowling, porque é um textaço gigantesco e foi um retweet que ela fez, digitando tudo isso aqui, justamente de uma dupla que eu não sei quem são essas pessoas, né, mas em TV... Em um programa de TV ao vivo, algo do tipo, estavam comentando o caso, questão de que a Emma Watson, né, ela tá dizendo ali, suavizou o discurso, I still treasure J.K. Rowling, né, termo bastante fofo, tão bonitinho e carinhoso, né, pelo menos aparentemente, e aí a J.K. fez isso aqui, malandro, ó, é um textão gigantesco, eu falei pra você que o negócio é maluco, vem comigo. Então ela disse o seguinte, estou vendo muitos comentários sobre isso, então quero fazer algumas observações. Isso que ela está dizendo, obviamente, a situação que se formou após a participação da Emma Watson em podcast. Não me é devido o consentimento eterno de nenhum ator que já interpretou um personagem que criei. A ideia é tão ridícula quanto eu consultar o chefe que tive aos 21 anos para saber quais opiniões devo ter hoje em dia. E eu concordo absurdamente com ela aqui. Já pensou eu estar preocupado com o que o primeiro dono da Wizard, que eu trabalhei lá em 1930, pensa a respeito do que eu tô fazendo na internet hoje em dia? Não tem como viver dessa forma. A J.K. Rowling tem razão, mas tem uns poréns aqui e ela vai abordar também. Emma Watson e seus colegas de elenco têm todo o direito de abraçar a ideologia de identidade de gênero, o que com certeza é um erro. Tais crenças são legalmente protegidas e eu não gostaria de ver nenhuma delas ameaçada de perda de emprego, violência ou morte por causa delas. Então perceba que nesse trecho a J.K. Rowling ainda defende o direito da Emma Watson de ser louquinha. No entanto, Emma e Dan, acho que Dan é o Daniel Radcliffe, não é isso, Barros? É o próprio Harry Potter antigo, a cabeça gigantesca, parece uma lata de tinta daquelas de Parece 17 litros. Calma. Em particular, deixaram claro nos últimos anos que acreditam que nossa antiga associação profissional lhes dá um direito específico, ou melhor, a obrigação de criticar a mim e as minhas opiniões em público. Então perceba, não é uma questão de eu estar preocupado com o que o dono da Wizard fez em 1900, quer dizer, pensa de mim, né, do que eu estou fazendo agora em 2025. É uma questão de eu, enquanto funcionário, ok? Porque eu trabalhei com o dono da Wizard há 20 anos atrás, achar que hoje todos os passos que ele dá, eu tenho que fazer um tweet, eu tenho que fazer um comentário, eu tenho que ficar perseguindo o cara, né, eu enquanto ex-funcionário, e enchendo o saco dele dizendo, olha, você viu? Ele, olha, cruzou um farol vermelho ali, só um exemplo idiota, entendeu? Mas só pra você botar em perspectiva a questão do contratado e contratante, segue. Anos depois de terminarem de atuar em Potter, eles continuam a assumir o papel de porta-vozes de fato do mundo que criei. Quando você conhece alguém desde os 10 anos de idade, e agora é aquela hora de sentar no colinho, né, pra tomar um sermão, pra tomar uma liçãozinha, é difícil se livrar de uma certa proteção. Até bem recentemente, eu não conseguia me livrar da lembrança de crianças fedelhas que precisavam ser gentilmente persuadidas a dialogar em um grande
grande estúdio de filmes de terror. O que ela tá querendo dizer aqui é que, claro, ela conheceu essa pentelhada aí, poxa vida, eram praticamente bebês dentro de um estúdio que ela conduzia, amparava, ajudava, muitas vezes confortava, porque, claro, eles estavam trabalhando em um ambiente profissional, certo? Onde eles precisariam ter certa maturidade, que em uma determinada idade é simplesmente impossível. Então ela amparou essas crianças, assim como tantos outros profissionais, e tratou como criança. Isso aqui é uma parada difícil, tá? Você que tem sobrinho, filho, filha, criança na família, conforme eles vão crescendo, é relativamente complicado esquecer o fato de que ontem não sabia nem limpar a bunda direito e hoje já tá querendo falar de política. Só um exemplo estúpido também, tá? Mas perceba, ela tinha uma imagem de crianças. Essas crianças foram crescendo e começaram a meter o pau nela. Nos últimos anos, recusei repetidamente convites de jornalistas para comentar especificamente sobre Emma, principalmente sobre os julgamentos das bruxas de J.K. Rowling, que é aquele trecho do BAFTA que a gente já comentou. Ironicamente, eu disse aos produtores que não queria que ela fosse perseguida por nada que eu dissesse. A apresentadora de televisão no clipe em anexo destaca o discurso de Emma sobre todas as bruxas, e na verdade, esse foi um ponto de virada pra mim, mas teve um pós-fácil que doeu muito mais do que o discurso em si. E eu não vou exibir o trecho pra vocês, mas conforme a gente já exemplificou, acho que esse vídeo aqui já deixou bem claro, foi o pronunciamento dela no BAFTA, onde ela, fez questão de esculhambar com a própria J.K. Emma pediu a alguém que me entregasse um bilhete escrito à mão por ela mesma que continha uma única frase. E aí aspas pra frasezinha da Emma Watson. E eu não sei se isso aqui é verdade, tá? Mas é sensacional. Sinto muito pelo que você está passando. Num bilhetinho escrito à mão, ok? Ela sabia que ela estava cancelando a J.K. Rowling, ela sabia que ela estava sendo uma filha de uma puta, só que ela decidiu propositalmente se portar dessa forma. Então aquela dúvida que eu estava discutindo com o Bruno ao vivo, não existe mais, certo? Não é uma pessoa que vinha sendo manipulada e que não sabia o que estava fazendo. Ela tinha plena noção do poder de destruição que ela tinha pra cima da J.K. Rowling e mesmo assim continuou sendo canalha. Desculpa do termo, mas é a verdade. Tanto é que esse bilhetinho, se ele existe de fato, se ele aconteceu e eu acredito na J.K., ele comprova que ela tem plena noção das dimensões da merda que a J.K. Rowling estava atravessando por conta das lacradas dela. Perceba, ela estava propositalmente fodendo com a vida da autora, enquanto por debaixo dos panos falava, olha, sinto muito que você esteja passando por isso e tal, não fica triste, tá? E a J.K. continua, ela tem meu número de telefone, quer dizer, era só dar uma ligada, se quisesse conversar, fez merda, fala com ela. Isso foi na época em que as ameaças de morte, estruncho e tortura contra mim estavam no auge, numa época em que minhas medidas de segurança pessoal tiveram que ser consideravelmente reforçadas e eu estava constantemente preocupada com a segurança da minha família. Emma tinha acabado de jogar publicamente mais lenha na fogueira, mas pensou que uma única linha de expressão de preocupação dela me asseguraria de sua fundamental simpatia e gentileza, o que torna tudo ainda mais terrível. E não, nesse exato momento eu não consigo mais enxergar a Emma Watson apenas como conduzida, uma refém da lacrate ou algo do tipo. Eu tenho a sensação de que ela sabia mesmo da profundidade, tá bom? Desculpa, mas nesse momento eu não consigo fugir desse nível de interpretação. Como outras pessoas que nunca viveram a vida adulta sem o conforto da riqueza e da fama, Emma tem tão pouca experiência da vida real que ignora o quanto é ignorante, porque sim, nasceu boizinha, com todo respeito, sempre trabalhou desde pequena, claro, não vou tirar o mérito disso, é uma atriz extremamente competente e talentosa, ela é ótima e linda. Obviamente eu sei de tudo isso, mas noção do mundo real zero, ok? Quando você nasce e cresce dentro de uma bolha extremamente privilegiada, já que eles gostam tanto desses termos, né? Ela não faz ideia do que é o mundo real mesmo. Emma nunca precisará de um abrigo para moradores de rua, ela nunca será internada em uma ala mista de hospital público. Eu ficaria espantada se ela tivesse que passar por um vestiário de
de rua desde a infância. E aí eu tentei dar uma pesquisada aqui, porque é algo meio fora da nossa cultura, tá? É uma espécie de provador, um espaço para troca de roupa público, né? Um provador público, um trocador, uma coisa assim. Sinceramente, não sei aqui como é que seria o nome dessa coisa. Nesse trecho, a J.K. Rowling tá mencionando coisas que ela própria, enquanto esteve na miséria, porque a J.K. Rowling já esteve lá, ela mesma já passou. Seu banheiro público, entre aspas, é individual e tem um segurança de guarda do lado de fora. Será que ela teve que se despir em um vestiário misto em uma piscina administrada pelo conselho? Será que algum dia ela precisará de um centro de atendimento a vítimas de estruncho, administrado pelo Estado que se recusa a garantir um atendimento exclusivamente feminino? Porque sim, né, justamente uma das batalhas da J.K., os espaços, né, e os atendimentos e os tratamentos para mulheres, de fato, mulheres biológicas, para se ver dividindo uma cela com um estrunchador, são muitas palavras pesadas aqui, tá? Que é identificado como preso feminino, porque sim, infelizmente, esse tipo de coisa ainda está acontecendo, homens biológicos que se identificam como mulheres e por conta disso acabam indo para um presídio feminino, é inacreditável, mas isso ainda tá rolando. Eu não era multimilionária aos 14 anos, vivi na pobreza enquanto escrevia o livro que tornou Emma famosa. Essa é a frase, tá? Essa daqui. Meu Deus do céu, se eu sou a Emma Watson lendo essa porra, era aqui que eu me cagava no chão, é aqui que desmancha, né? É aqui que você deita dentro do box do banheiro de $1 milhão que a bonita deve ter na mansão dela, lá na puta que eu pariu, que eu não faço ideia de onde seja, né? Mas a frase da J.K., eu vivi na pobreza, na merda, eu vivi na pobreza enquanto escrevia o livro que tornou Emma famosa. Portanto, entendo pela minha própria experiência de vida o que a destruição dos direitos das mulheres de fato, da qual Emma participou com tanto entusiasmo, significa para mulheres e meninas sem os seus privilégios, porque sim, enquanto a dona Emma Watson e o Daniel Radcliffe estavam por aí lacrando, mulheres na vida real estavam se fodendo, tendo seus direitos usurpados e vendo homens biológicos roubando, ocupando, invadindo, chame aí como você quiser, os espaços que eram destinados a elas. Isso tudo é muito terrível, tá? A gente já fez um monte de vídeo aqui só de medalha olímpica. Você tem noção que já foram mais de 1000 e que isso nunca vai ser reparado? É uma geração de atletas, de mulheres, são mais de 10 anos prejudicando as mulheres biológicas para dar espaço para pessoas que eu entendo perfeitamente, têm os seus direitos também, mas bicho, calma aí. Um grupo de 200 pessoas é prejudicado por conta de um único indivíduo. Você acha que faz sentido? Segue o texto. A maior ironia aqui é que se Emma não tivesse decidido em sua entrevista mais recente declarar que me ama e me estima, uma mudança de atitude que suspeito que ela adotou porque percebeu que a condenação veemente a mim não está mais tão na moda quanto antes, eu talvez nunca tivesse sido tão honesta. O que ela tá dizendo? Que não fosse o podcast, a participação da Emma, talvez esse assunto não tivesse, né, sido levantado, porque meio que já era uma parada que a J.K. Rowling já tinha entendido. Tudo bem, a Emma Watson, né, discorda, é uma adversária, tá do outro lado, está do lado errado, mas de repente ela querer olhar pra trás e voltar, porque na minha visão isso aqui é uma mudança de discurso resultado de uma série de fatores, tá? Efeito Trump, efeito Charlie Kirk, efeito um monte de coisa que tá arrastando fortemente a janela do discurso pro lado direito da força, que é o lado correto, sinto muito, e algumas pessoas, né, que talvez estivessem aí defendendo certas pautas e certos ativismos muito mais por um interesse financeiro, por um ganho propriamente de poder do que crença propriamente dita, talvez ela esteja percebendo, né, a hora de mudar de lado, mas a J.K. não vai abraçar ela toda bonitinha achando que, porra, você nunca me prejudicou. Encerra o texto. Adultos não podem esperar se aproximar de um movimento ativista que regularmente defende o assassinato de um amigo e em seguida afirmar seu direito ao amor do ex-amigo, como se o amigo fosse de fato sua mãe. Tá dizendo aí no caso, né, relacionamento das duas. Emma tem todo o direito de discordar de mim e de fato de discutir seus sentimentos por mim em público, mas eu tenho o mesmo direito e finalmente decidi exercê-lo. Tchau! Quer dizer, de uma
uma vez por todas ela resolveu chicotear de volta, só que o tamanho da chibata aqui, meu irmão, é proporcionalmente mais violento, né? O negócio aqui é muito maior, é muito mais agressivo e a J.K. Rowling bate forte, bate pesado, merecido da dona Emma, perdão. Tava na hora dessa mulher tomar realmente uma colherada de verdade. Mas esse vídeo já ficou extremamente gigantesco, muito por conta do roteiro pobre e a maneira estúpida como nós montamos aí os acontecimentos iniciais. O importante é que eu cheguei em algum lugar contigo, espero ter te passado aí a minha opinião, as informações. É importante adicionar um pouco de visão, né, a respeito do que a gente tá falando e obviamente que eu concordo quase que 100%. Não, nesse assunto aqui eu concordo 100% mesmo com a opinião da J.K. Rowling. As mulheres já foram prejudicadas por lacradores de merda como Emma Watson e Daniel Radcliffe e provavelmente o Ruivinho por tempo demais. Isso tá acabando, as pessoas estão acordando, o culto woke não está colando mais e tudo isso é muito, muito bom. Me fala a sua opinião nos comentários, acredito que a gente esteja aí, né, concordando de certa forma. Você clicou na curtida, obrigado por isso. Barros, obrigado por mais um vídeo confuso. Tamo junto e até o próximo. Estude inglês. Com o método BioA do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.